E aí, galera, beleza? Vamos dar continuidade à nossa parte sobre soluções, beleza? Aula passada a gente só fez a classificação, agora a gente vai calcular a concentração de cada uma dessas soluções, beleza? Lembrando que solução é formada por soluto e solvente. Solvente, a nossa água. Soluto, aí vai depender de cada solução que você deseja preparar. Beleza? Então acompanhe comigo algumas denominações aqui. Bom, primeiro, o que nós temos que prestar atenção nas definições? Primeiro, solução, como já falei para vocês, é uma mistura homogênea, formada por duas ou mais substâncias, ok? Então tá aí, ó, como que se prepara uma solução? Primeiro você vai lá e mede a massa de uma certa quantidade de soluto, coloca num balão de fundo chato, por exemplo, que tem um traço de aferição. Você não consegue ver aqui, mas tem uma linha aqui que vai marcar, certo? Que aqui está sendo especificado, ó, que vai dar o valor real desta solução, ok? Então você vai colocar uma massa, vai adicionar dentro do balão, vai completar com água até um certo volume, não sei de quanto que é esse balão, 500 ml, 100 ml, não vem o caso agora. Você vai dar aquela mexida para dar a dissolução total deste soluto e vai completar com água aí até o volume ou a linha de aferição, que a gente chama de menisco, ok? Agora, as definições são: você tem soluto, a substância a ser dissolvida; solvente, a substância que efetua a dissolução, a água; solução aquosa, certo? Utiliza-se a água como solvente; solução diluída, que nós já vimos, interfere na quantidade de soluto, ou seja, uma pequena quantidade; e solução concentrada é aquela que atua com uma grande quantidade de soluto, ou uma quantidade pequena de solvente, ok? As concentrações, tudo vai depender. A concentração está diretamente ligada em uma divisão, 99% está aqui, em uma certa quantidade de matéria, vamos chamar assim, ó, fica mais fácil, ó, mol de soluto sobre o volume da solução. Beleza? Ó, denomina-se concentração de uma solução toda e qualquer forma de expressar a proporção existente entre a quantidade de soluto e a quantidade de solvente ou de solução. Geralmente a gente usa solução, ok? A principal delas, ou as principais delas. Primeiro, a concentração comum. Não vou nem colocar o que está escrito aqui, tá? Vamos direto àquilo que nos interessa, ó. Existe uma fórmula para isto. Só que essa fórmula, ela apresenta o quê? Uma unidade. E é aí que você tem que tomar um pouquinho de cuidado. Essa unidade de concentração, ela é dada assim, ó, gramas por litro. Só que isso também pode ser representada por grama vezes litro na menos 1. Só que indiferente a maneira que você representa, ó, gramas é a massa de soluto e litros é a divisão, ó. Isso que você tem que relacionar, certo? Eu coloquei para vocês anteriormente aqui, ó, é uma divisão, certo? Então vai ser a massa de soluto sobre o volume. Isto vai ser dado por o quê? Por concentração comum. Então é o quociente entre a massa de soluto e o volume da solução. Quociente é a divisão, certo? Então, ó, tá aí a fórmula. C é igual a M sobre V, certo? Agora, tem gente que decora por fórmula, né? Eu não posso falar minhas fórmulas aqui porque fica meio fora do normal. Em sala eu falo, não tenho vergonha. Comi muita verdura, certo? Pode ser, ó, comi muita verdura. Tem outras frases que vocês podem associar às concentrações. Joia? Preparar uma solução aquosa 5 gramas por litro de cloreto de sódio. Como é que se faz isso? Eu vou lá na balança, adquiro uma massa, eu estou colocando lá 2,5 gramas de NaCl, eu vou transportar isso para um balão de 500 ml, vou acrescentar esse sólido lá dentro, vou acrescentar um certo volume de água destilada, certo? Que é água pura, vou dar aquela balangada, aquela mexida para que todo o sal se dissolva, e daí eu completo com água até 500 ml, certo? Tampo, dou aquela mexida e daí sim você tem, opa, olha aqui, quanto de massa eu acrescentei lá dentro? 2,5. Então é 2,5 gramas
dividido pelo volume total da minha solução, que é de quanto? 500 ml. Só que ele quer preparar 5 gramas por litro. Então, o litro tem que estar especificado aqui, ó. E quanto que dá 2,5 dividido por 0,5? 5 gramas por litro, né? Meio é a metade. Quando você divide por 0,5, dobra o numerador. 2,5 vezes 2 vai dar 5. É o que você deseja. Tá ok? Concentração molar ou molaridade ou quantidade de matéria, certo? Que a gente pode até representar por só colchetes. Tudo bem? Tanto faz, ó. Molaridade. Então, vai ser o mol dividido pelo volume. Mol, vocês sabem, nós já trabalhamos, é o N, dissoluto. E o V é o volume. Certo? Aí você pode fazer regra de 3 para determinar o número de mols se eu te desse uma certa massa. Eu poderia dar uma massa e vocês calcularem o número de mols. Certo? Ó, é o quociente, a divisão entre o número de moles, ou número de mols, dissoluto e o volume da solução, dado em litros. Ó. Novamente, mol por litro. Então, é uma divisão. Deixa eu apagar que está aqui no meio, ó. Certo? Então, ó, isto aqui é a mesma coisa que mol por litro. Ou mol vezes litro na menos 1. Então, isto aqui é N sobre V. N é o número de mols e V é o volume. Tranquilo? Então, tá aí, ó. N sobre V em litros. Tranquilo? Agora, como N, que é o número de mols, que eu posso fazer regra de 3, tá? Por exemplo, se eu desse 80 gramas de NaOH, tem como transformar isto em mol? Lógico que tem. Sempre você parte de um mol. Mesma linha. 1 mol de NaOH, como é que você calcula a massa de 1 mol de NaOH? Soma as massinhas atômicas individuais. Aí vai lá na tabela. O sódio vale 23, o oxigênio vale 16 e o hidrogênio vale 1. Isto aqui vai dar 40 gramas. Mas eu quero saber quantos mols há em 80 gramas. Então, quantos mols você vai ter? N. Resolvendo essa regra de 3, não vai ser 80 dividido por 40? Mas o 80 que eu coloquei não foi a massa do soluto e o 40 não foi a massa molar do NaOH? Então, por isso que surgiu esta formulazinha aqui, ó. N é a massa do soluto dividido pela massa, né, em número de mols. É a massa de soluto dividido pela sua massa molar. Agora, eu posso substituir isto aqui? Vai ficar o que, então, a minha dedução? Uma molaridade, que é a quantidade de matéria, certo? Em unidade de concentração, é a massa de soluto dividido pela massa molar, que isso aqui, ó, isso aqui é o quê? O meu N. E o volume da solução que permanece. Certo? Tranquilo? E aí eu posso fazer algumas deduções de fórmulas, né? A relação que existe entre concentração comum e a molaridade. Porque a massa de soluto, se você perceber aqui, ó, ela é igual, ó. Certo? Então, massa de soluto, você vai ter C vezes V. Massa de soluto, você vai ter a molaridade, né? A massa do soluto e, né, a massa molar do soluto e o volume da solução. Agora, como uma tem que ser igual, eu isolo. Então, vai ficar o quê? Aí você pode cortar algumas unidades, certo? Como o volume, ó. Corta a solução de volume, volume de solução. Então, vai ficar C e vai sobrar MM. Então, a concentração comum, que é grama por litro, é igual à concentração molar, que é mol por litro, e a massa molar do soluto. Então, lembra lá, ó, eu poderia ter, por exemplo, 80 gramas e um volume de 500 ml. Tá ok? Se eu quiser calcular a grama por litro, como é que é grama por litro? É 80 gramas dividido pelo volume, que é 0,5 litros. Quanto que dá isso? 160 gramas por litro. Agora, se eu quiser transformar essa unidade de concentração em grama por litro em mol por litro. Então, ou eu uso a formulazinha, ó,
160 gramas é igual à concentração que eu desejo, vezes a massa molar de quem que eu estou usando aqui? NaOH, certo? E quanto que é a massa molar do NaOH? É 40. Então, a minha molaridade vai ser 160 dividido por 40, que vai dar quanto? 4 mol por litro. Ou simplesmente, o que eu faço? Ó? Como o litro já está transformado, então o que precisa ser transformado? Os 160 gramas em mol. Aí você faz a regra de 3, o que a gente já tem. Ó, 1 mol de NaOH é igual a 40 gramas. 160 gramas vai me dar quantos mols? X, se você calcular esse X, vai dar quanto? 4 mols por litro, que já está dividido. A mesma especificação que eu fiz usando a formulazinha. Bom, vamos lá. Questões do Enem. A utilização de processos de biorremediação de resíduos gerados pela combustão incompleta de compostos orgânicos tem se tornado crescente, visando minimizar a poluição ambiental. Para a ocorrência de resíduos de naftaleno, um produto aí que vocês conhecem, algumas legislações limitam sua concentração até 30 miligramas por quilograma no solo e 0,14 miligramas por litro na água subterrânea. A quantificação desse resíduo foi realizada em diferentes ambientes, utilizando-se amostras de 500 gramas, isso aqui eu já vou transformar em 0,5 quilogramas, porque a minha unidade aqui está em quilogramas de solo, e 0,1 litro os 100 ml, porque a minha especificação está em litros, conforme apresentado no quadro. Ok? Então tá aí, ambiente solo, 1, 2, água, 1, 2, 3, e os resíduos de naftaleno, a quantidade 1 vezes 10 menos 2, 2 vezes 10 menos, e assim por diante. Ou seja, quem é que vai necessitar de biorremediação? Aquele em que a quantidade estiver acima deste limite que está aqui sendo especificado. Então, o que eu vou fazer? Uma transformação primeiro de unidade aqui e uma transformação de unidade primeiro aqui. Vamos lá? Bom, primeiro, vou fazer aqui do ladinho para vocês aqui, ó. Primeiro, o solo, certo? Indiferente. Primeiramente, o que nós temos lá no solo? 30 miligramas em 1 quilograma. Sempre falei para vocês abrirem. Como ele está me dando 0,5 quilos, que são os 500 gramas, quanto que você pode ter no limite máximo? 15 miligramas, certo? Só que a minha resposta de naftaleno está em gramas, então vamos transformar isso em gramas. Lembrando que mili é 10 menos 3, então 15 vezes 10 na menos 3 gramas. Só que aqui o solo está em 10 menos 2. Então o que eu vou fazer? Eu vou transformar isso em 10 na menos 2, certo? Como é que eu faço para transformar isso em 10 menos 2? Eu passo a vírgula para cá, então vai ficar 1,5. Se eu diminuo o número, eu aumento a potência de 10, então vai ficar 10 na menos 2 gramas. Então, este é o meu limite máximo no solo. Água 1. Quanto que você tem na água 1? Foi encontrado 1 grama. Vamos dizer assim, 1 vezes 10 menos 2, certo? Então, 1 está abaixo desse limite 1,5. Então, essa não precisa de biorremediação. 2. Se o meu limite máximo é 1,5, se eu estou achando uma massa de naftaleno igual a 2, está acima. Se está acima, eu preciso fazer biorremediação? Sim. Então, a nossa resposta é a letra B. Mas vamos fazer da água? A água. Como é que fica da água? Ele não está me dando que era 0,14 miligramas em 1 litro? Só que o volume de água que foi o pego para determinar a análise foi de 100 ml, 0,1 litros. Qual vai ser a massa que você vai encontrar lá dentro? Ou seja, 0,014 miligramas.
Só que agora eu tenho que chegar a uma potência de 10 na menos 6. Vamos lá? Bom, isso aqui vamos colocar aqui, ó, 10 na menos 1, 10 na menos 2, 10 menos 3. Então, isso aqui é 14 vezes 10 na menos 3 miligramas. Eu caminhei 3 casas, então 10 menos 3, certo? Só que mili também é 10 na menos 3. Então, 10 menos 3 vezes 10 menos 3, isso vai dar 14 vezes 10 na menos 6, o quê? Gramas. Este é o meu limite. Quanto que foi encontrado? Ó, vamos esquecer o 10 na menos 6, que agora está na mesma potência. Então, se o meu limite é 14 e a água 1 encontrou 7, está abaixo, não precisa. 8 está abaixo, não precisa. 9 está abaixo, não precisa. Então, somente o solo 2 realmente ultrapassou o limite que era de 1,5 vezes 10 menos 2. Como foi encontrado 2 vezes 10 na menos 2, está acima do limite. Então, eu preciso fazer a biorremediação. Perceberam? É uma questão que envolve a unidade de concentração, porque aquilo é uma concentração. E isso o Enem gosta de cobrar. Essa questão é do Enem. Então, você precisa saber lidar com essas proporções, essas unidades, essas relações muito bem-vindas. Beleza? Difícil a questão? Não. Conta. Conta. Soluções, conta. Tranquilo? Próxima questão diz assim, ó. A varfarina, nome bonito, ó, varfarina, é um fármaco, um medicamento que diminui a agregação plaquetária e por isso é utilizada como anticoagulante desde que esteja presente no plasma, em uma concentração superior a 1 miligrama por litro. Entretanto, concentrações plasmáticas superiores a 4 miligramas podem desencadear hemorragia. As moléculas desse fármaco ficam retidas no espaço intravascular e dissolvidas exclusivamente no plasma, que representa aproximadamente 60% do sangue. Então, ó, vamos lá. Entretanto, concentrações superiores a 4 miligramas por litro podem desencadear as hemorragias. Tudo bem? Tranquilo, né? 60% do volume do sangue. Em um medicamento, a varfarina é administrada via intravenosa na forma de solução aquosa com concentração, ó, 3 miligramas por ml. Então, isso é o que você está, o quê? Injetando. Tudo bem? Então, já vai abrindo aqui, ó. 3 miligramas em cada o quê? ml. Um indivíduo adulto com volume sanguíneo total de 5 litros... Ah, por que vocês acham que ele já deu 60 que eu já tinha circulado aqui? Para você calcular justamente o quê? O verdadeiro volume de sangue que é necessário. Então, já vamos fazer uma conta aqui, ó. 5 litros, se tudo fosse só, seria 100%. Como ele me deu 60%, qual vai ser o verdadeiro valor em litros utilizáveis? X. Se você calcular esse X, vai dar 3 litros. Tudo bem? Será submetido a um tratamento com solução injetável desse medicamento. Qual é o volume máximo da solução de medicamento? Aqui, X, tá aqui, certo? Essa será a minha resposta. Da solução do medicamento que pode ser administrada a esse indivíduo pela via intravenosa, de maneira que não ocorra hemorragias causadas pelo anticoagulante, certo? Então, qual que é a característica? Ó, não causar. Então, eu não posso ultrapassar esta concentração. Tudo bem? Então, o que nós vamos ter que fazer? Primeiro, observar aqui, ó. Não são 4 miligramas em cada litro de concentração plasmática? Mas qual é a concentração plasmática aproximadamente dentro do sangue? 60%. E 60% não são os 3 litros que o indivíduo realmente tem de plasma sanguíneo? Então, qual vai ser a quantidade máxima sem causar a hemorragia? X. Se você calcular esse X, vai te dar quanto? 12 miligramas.
Acima disso, dançou. Abaixo disso, beleza. Tranquilo? E agora, o que eu quero? Eu quero saber o volume máximo da solução do medicamento. Aonde que eu queria o volume máximo? Aqui. Qual é a quantidade máxima que você vai conseguir injetar? Os 12 miligramas. Então, o teu X, se você calcular, vai te dar quanto aqui? 12 dividido por 3 será no máximo 4 ml desse anticoagulante que você vai conseguir injetar. Então, a resposta correta, letra D. Estão vendo? Ó, questão do Enem é uma questão que envolve a interpretação, os dados. E aquele 1 miligrama por litro, professor? Olha que está escrito aqui, ó. Vamos voltar aqui, ó. Esse 1, ó, ele fala que deseja no plasma concentração superior a 1,5, mas não pode ser superior a 4. Entenderam? Então, essa é a lógica. Então, o meu limite tem que ficar entre 1 e 4. Tranquilo? Resposta, letra D. Próxima questão diz assim. Ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer até a obtenção de uma só fase, ou seja, solução, prepara-se uma solução. O mesmo acontece ao se adicionar um pouquinho de sal à água e misturar bem. Uma substância capaz de dissolver o soluto é denominada de solvente. Alguma novidade até aí? Nenhuma. Por exemplo, a água é um solvente para o açúcar, para o sal e para várias outras substâncias. A figura a seguir ilustra essa citação. Tá aí, ó. É a mesma que estava lá numa das aulas anteriores que eu falei para vocês sobre concentração. De onde que é essa questão? Enem, também. Suponha que uma pessoa, para adoçar o seu cafezinho, tenha utilizado, tá aqui, ó, 3,42 gramas de sacarose, o açúcar, de massa molar, ó, já está medando, abra 342 gramas em 1 mol. Então, ó, ele adicionou 3,42 gramas de sacarose para uma xícara de 50 ml. O que é 50 ml? O meu volume do líquido. Qual a concentração final, ó, em mol por litro? Então, você vai ter que fazer isso, ó, mol por litro. Bom, o litro você já tem, né? Só você transformar. Quanto que aqui é 50 ml em litros? Pega os 50, né? Recordando, você tem metro cúbico, você tem litro e você tem ml. Sempre de metro cúbico para litro você multiplica por 1000. De litro para ml você multiplica por 1000. De ml para litro você divide por 1000. E de litro para metro cúbico você divide por 1000. Tranquilo? Bem sossegado, bem tranquilo. Então, 50 ml, ó, ou você pode pensar assim, ó, é a mesma coisa que 50 mililitro, 10 na menos 3 litros. Quer colocar isso? Você que manda. 50 vezes 10 na menos 3. O que está faltando para eu realizar esta divisão? Achar o número de mols. Tranquilo? Beleza. Só que eu tenho a massa. Eu pergunto, tem como você transformar essa massa em mol? Está aqui, ó. 3,42 gramas vai me dar quantos mols X? Se você calcular este X, 3,42 dividido por 342, isso vai dar 0,01 mol. O que eu faço com esse 0,01 mol? Jogo ali. Só que também está potência de 10, né? Então, vamos tentar transformar um número fácil. Vamos transformar aqui, ó, 10 na menos 1, 10 na menos 2, 10 menos 3, 10 menos 4. Eu vou colocar aqui, ó, 100 vezes 10 na menos 4 mol. Certo? Então, é só você colocar, ó, 0,100, ó, 100. Então, 10 na menos 1, 10 menos 2, 10 menos 3, 10 menos 4. Então, a mesma coisa aqui, 100 vezes 10 menos 4, ó. 100 vezes 10 na menos 4. 100 dividido por 50, isso vai dar 2. Vezes 10 na menos 4 dividido por 10 menos 3, você divide. O que você faz? Soma os expoentes, certo? Então, divisão você subtrai os expoentes. Então, fica menos 4 menos 3. E menos 4 mais 3,
isso vai dar vezes 10 na menos 1. Multiplicação, você soma os expoentes, né? Matemática básica, às vezes a gente se confunde também. Então, 10 na menos 2 vezes 10 na menos 1 é a mesma coisa que 0,2. Fácil, né? Essa é bem tranquilo. Agora, ó, eu poderia simplesmente usar a fórmula. Qual que é a fórmula da molaridade lá, ó? É a massa pela massa molar vezes o volume. Então, a molaridade vai ser a massa 3,42 dividido pela massa molar, que é 342, e vezes o volume, que é 0,05, que é em litros. Quanto que vai dar isso? A mesma coisa. Então, ou você usa a nossa bela regra de 3, ou você usa a formulazinha. Outra questão. Diesel é uma mistura de hidrocarbonetos que também apresenta enxofre em sua composição. Já falei em uma das aulas. Esse enxofre é um componente indesejável, também já falei, pois o trióxido de enxofre gera um grande causador, que é a chuva ácida. Nos anos de 1980, não havia regulamentação e era utilizado óleo diesel com 13.000 ppm, 13.000 partes por milhão de enxofre. Em 2009, o diesel passou a ter 1.800 ppm de enxofre, que é o S1800. E em seguida foi inserido no mercado o diesel S500, 500 ppm. E em 2012 foi difundido o diesel S60, com 50 ppm de enxofre em sua composição. Atualmente é produzido um diesel com teores de enxofre ainda menores. Os impactos da má qualidade desse óleo diesel brasileiro. Disponível, ó, questão do Enem, deve ser de 2013 essa questão, ok? A substituição do diesel usado nos anos de 1980 por aquele difundido em 2012 permitiu uma redução percentual de emissões de SO3 de, temos que voltar, ó, 1980, 13.000 ppm, certo? Agora, atualmente é 50. Então, quanto que isso teve em porcentagem de redução? Vamos lá. 13.000 ppm que era na época, se tudo esse não fosse reduzido, seria 100%. Como hoje não, nesse ano de 2012, é 50 ppm, qual seria a porcentagem que isso equivale? X. Se você calcular esse X, vai dar aproximadamente 0,38%. Mas quanto que era inicialmente? 100%. Hoje é 0,38%. Então, houve uma redução de quanto? A diferença. Quanto que dá 100 menos 0,38%? 99, aproximadamente 6%. Então, a resposta correta, letra D. Beleza? Então, ó, são algumas especificações, eu vou ter que voltar a falar para vocês, porque equilíbrio iônico, equilíbrio químico envolve as concentrações, e daí a gente trabalha mais algumas especificações. Na próxima aula também é uma das aulas mais importantes. Por quê? Porque, vocês perceberam, é a mesma coisa que estequiometria. Aqui eu só calculei de uma substância. Ah, a varfarina, ah, o óleo diesel, ah, o açúcar, tal. Depois eu vou dar o do açúcar e vou pedir de outro. Eu vou ter que usar a estequiometria dentro das soluções. Não cai, despenca. Espero você na próxima aula do Enem aí. Não sai daí.